Oi, pessoal, voltamos aqui para estudar mais um texto bíblico. Eu sei que a gente está conversando a respeito do Salmo do Bom Pastor, mas hoje, tendo uma conversa, eu me lembrei de um outro texto e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de um outro texto. Esse texto está lá no livro de Mateus, capítulo 14, dos versos de 22 a 34. Mas eu gostaria de ler do verso 26 até o verso 32. Vamos lá? Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Imagina um monte de homem gritando de medo. Mas tudo bem, vamos lá. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem, Pedro." Deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Pois é, interessante Jesus chegar e comentar, né? Jesus chega andando, na verdade, né? Ele chega andando, os discípulos ficam apavorados, achando que é um fantasma. E Pedro, para variar um pouco, ele chega e fala assim: "Se és tu, me chama que eu vou aí." Cara ousado, cara corajoso. Mas eu quero não só falar da coragem dele, mas eu quero comentar um negócio. Pedro e Jesus foram os dois homens na história da humanidade que andaram sobre as águas. Ah, tá bom. Você vai falar pra mim que, é impossível isso ter acontecido. Eu vou dizer pra vocês o seguinte: eu creio que isso aconteceu e te explico por que eu creio. Se Jesus pôde curar um paralítico de 30 e tantos anos que não andava, e o paralítico saiu andando, pulando, é sobrenatural. Se ele pôde curar um cego de nascença, isso é sobrenatural. Se ele pôde também ressuscitar um morto de 4 dias, isso também é sobrenatural. Qual é a dificuldade de achar que ele poderia andar sobre a água e Pedro também? Isso também é sobrenatural. Mas eu quero comentar dentro do momento que a gente está vivendo. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias à nossa volta e a gente não olhar para Jesus, a gente não focar em Jesus, porque Pedro, quando saiu do barco, Pedro foi na direção de Jesus. Ele andou por sobre as águas. E para você ir numa direção, você tem que olhar para a direção onde você está indo. Na hora que Pedro tirou o foco, começou a olhar em volta dele, foi quando Pedro começou a afundar. E Jesus fala que ele era um homem de pouca fé. E por que ele havia duvidado? E aqui é onde eu quero parar. Existem vários textos na palavra de Deus que dizem da diferença do homem justo e do homem ímpio. E o justo, em todos os textos, são as pessoas que temem a Deus. E o ímpio são aqueles que não temem a Deus. A minha pergunta, sim, e o justo, Deus vai guardar. O justo Deus vai proteger. O justo Deus vai abrigar. O justo Deus vai trazer provisão. O justo Deus vai estar socorrendo esse justo.
A gente tem exemplos de que corvos trouxeram carne para um profeta. A gente tem um exemplo de que Deus mandou Noé construir uma arca, falando que ele era o único justo, e Noé entrou com a família dentro da arca. Foi salvo num momento de muita destruição. Por que você está duvidando que Jesus tem a resposta, que Jesus tem a solução e que Jesus pode sim operar sobrenatural na sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo? Um tempo de pandemia mundial, de crise mundial. Eu entendo nesse texto um foco, Jesus. Quando eu olho para Jesus, quando eu me foco em Jesus, quando eu não fico olhando as circunstâncias, as notícias, os comentários, e eu não vou nem entrar em alguns outros detalhes, é quando eu afundo. Você está afundando? Então, eu vou dizer para você, faça como Pedro. Socorro, Senhor, salva-me. Pede para Jesus te salvar. Que o Senhor te abençoe e que você tenha a ousadia de, como Pedro, olhar para Jesus e quando precisar pedir para Ele te salvar.